Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso pré-market aqui na BMC News. Eu sou Francisco Alves e hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2026, são pontualmente 8 horas e 30 minutos. Nós estamos ao vivo nos estúdios da BMC aqui em São Paulo, trazendo para vocês o maior, o melhor, o mais completo e importante call matinal antes da pré-abertura e abertura aqui dos nossos mercados. Por isso fica um convite renovado para que vocês nos acompanhem todos os dias, segunda às sextas-feiras, pontualmente das 8 horas até as 9 horas e 30 minutos, o maior, o melhor, o mais completo e importante call matinal antes da pré-abertura e a abertura aqui dos nossos mercados. Notícias, dados, eventos, informações importantes, relevantes, que podem, como eu sempre falo, têm o poder de movimentar, de mexer com os derivativos, ativos, mercados internacionais, mercados locais, cenário político, geopolítico e também agenda macroeconômica, agenda corporativa, balanços e participação de convidados sempre muito especiais. Nós trazemos sempre convidados que trazem sempre uma leitura muito simples, muito contextual de tudo aquilo que acontece, trazendo aí não só uma leitura em termos de mercado financeiro, essa parte técnica, fundamentalista, a parte gráfica, mas trazemos também sobre a área de commodities, mercadorias e mercado de energia também, que vem crescendo muito aqui no Brasil. Hoje teremos convidados especiais, o nosso querido Caio Camacho, daqui a pouquinho vai falar aqui conosco da Tendência Energia, que vai dar uma explicada para nós, vai mostrar um pouquinho como está funcionando esse mercado de energia aqui no Brasil. Pré-market, olha, diversificando bastante os assuntos, os temas, para que todos vocês fiquem sempre muito bem informados. BMC News, grade de programação fantástica, já falei e repito, todos os dias aqui acompanhem a nossa grade, a nossa programação, os canais digitais, redes sociais e também plataforma do YouTube, aqueles que vocês nos acompanham todos os dias aqui, são fiéis participantes. Queria deixar um abraço a todos aqueles que aqui estão: Fernando Andrade, o José Eduardo Carneiro da Cunha, o Dado, que operou muitos anos, pregão da Bolsa, pregão da BMF, corretora Sudameris, sempre aqui conosco, o Newton Campbell, muito obrigado pela gentileza, o Paulo Oliveira, o Walter, o Alexandre Ferreira, a Lucimeire, Tia Lu, olha só ela conosco, não perde um programa também, José Carlos Giudice, Antônio Otaviano, o Jonas Mourão, também o Movimento Libertário, também aqui conosco, de China, enfim, Marcílio, muito obrigado a todos vocês que nos acompanhem, todos aqueles que estão aqui, é sempre muita alegria tê-los aqui, fiéis participantes. E também, como eu falo sempre para vocês, acessem o nosso portal da BMC News, www.bmcnews.com.br. Agora sim, nosso queridíssimo Caio Camacho vai falar um pouquinho aqui conosco. Caio, bom dia, muito obrigado pela gentileza de vocês, da Tendência Energia, participar aqui do pré-market e trazer para todos esse conhecimento desse mercado de energia. Você pode até começar já dando o seu bom dia, explicando como funciona aí a abertura do mercado de energia para os consumidores de baixa tensão e qual é o seu cronograma. Por favor, e mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Chicão. É um enorme prazer estar aqui novamente, batendo um papo aí sobre energia. Um bom dia a todos aí que nos assistem na TV, no YouTube. E é com grande alegria, Chico, que eu venho aqui comunicar que o presidente Lula, na semana passada, assinou o decreto 13.097, onde ele... Que você já havia comentado na sua última participação aqui da expectativa do mercado em relação a esse decreto. Exato. Então, esse decreto, ele vem em complemento à lei. Então, o cronograma de abertura de mercado... o pessoal da classe B, né? Hoje a classe B ela não faz parte do Mercado Livre. A partir de novembro de 2027, o pessoal da classe B terá acesso ao Mercado Livre. Então, inicialmente, comercial e industrial estarão aptos ali a entrar no Mercado Livre. Em novembro de 2028, a parte residencial também estará apta a entrar no Mercado Livre. Então, a partir do dia 25 de novembro, esse cliente, ele entra no Mercado Livre. Então, qual que é o que esse cliente precisa fazer para adentrar ao Mercado Livre? Ele precisa avisar a distribuidora local, com 90 dias de antecedência, que ele entrará no Mercado Livre. Qual que é a diferença, né? Hoje, o consumidor de alta tensão, ele precisa comunicar à distribuidora 180 dias antes, e o consumidor para baixa tensão, houve uma flexibilização e ele só precisa avisar essa distribuidora com 90 dias de antecedência. A entrada é simplificada, né, Chico? O governo ele flexibilizou bastante a entrada desse consumidor.
Hoje, um consumidor de alta tensão, ele precisa fazer ali toda a sua adequação no seu sistema de medição. Com esse decreto, o governo autorizou esses clientes da classe B a entrarem no Mercado Livre, mantendo hoje o seu medidor, né, o chamado relógio. Então, esse consumidor ele não tem investimento inicial nenhum, ele só avisa a distribuidora com 90 dias de antecedência e já está no Mercado Livre. Perfeito. Então, as regras já foram definidas e como ocorrerá, então, basicamente, em linhas gerais, além das regras que já foram definidas, esse processo de entrada, então, no Mercado Livre de energia? As regras elas foram definidas, sim, Chico, tá? No decreto, o presidente ele destacou essas regras, porém, ele deixou essas regras para serem afinadas e definidas pela ANEEL. Então, assim, o que ainda falta ser definido, né? Hoje a gente tem o papel do SUI para atuar aí nesses clientes de baixa tensão. O SUI é um supridor de última instância, então ele traz segurança para o mercado. Nós tivemos, infelizmente, no passado, algumas comercializadoras varejistas que passaram por dificuldades financeiras, acabaram abrindo alguns contratos com esses consumidores e o SUI ele vem para garantir o fornecimento desse consumidor. Então, por determinado período, o supridor de última instância ele assume o contrato, caso haja algum problema com o fornecedor, e garante esse contrato por alguns meses até esse consumidor conseguir trazer ali um novo contrato com uma nova geradora ou uma nova comercializadora. A gente também tem a questão do medidor, que eu já falei, não será necessária a troca desse medidor. Nós temos também essa entrada simplificada, com aviso somente de 90 dias, né? A saída desse consumidor também do Mercado Livre, caso ele queira voltar para o mercado cativo, na alta tensão são 5 anos para voltar, e na baixa tensão o governo flexibilizou para 1 ano. Então, em 1 ano, esse consumidor, caso ele queira, ele pode retornar, regressar ali para o mercado cativo. E também a criação de um contrato padrão, Chico. O governo ele estipulou que, durante determinado tempo, haja um contrato padrão. A ANEEL ainda não se pronunciou, ainda não soltou para o mercado como será esse contrato padrão. O que se tem se comentado muito é que esse contrato ele pode ser um contrato de duração de 1 ano, para que esse cliente que não tenha experiência no Mercado Livre, ele consiga ficar 1 ano com um contrato padrão, onde ele consiga comparar. Então, todas as geradoras oferecerão ali um contrato específico para todos os clientes. Então, ele vai entrar em uma plataforma e vai ter acesso a esse contrato. E aí, passando 1 ano, o cliente já conhece o Mercado Livre, aí ele segue com as próprias pernas e faz a sua contratação. É claro que esse cliente, como ele não tem um conhecimento, é de suma importância que ele esteja assessorado ali por uma consultoria, né, que consiga passar ali o funcionamento de Mercado Livre, mas depois de 1 ano, esse cliente ele vai fazer a sua contratação ali de forma autônoma, com a ajuda de uma gestora de energia de preferência. Pois é, e essas são informações importantes, porque as perguntas que ficam, lógico, quais seriam as mudanças para o consumidor, se a energia vai ficar mais barata, como é que você pode mostrar isso e como é que ficaria também a relação, Caio, do consumidor com a distribuidora? Certo. Esse processo de abertura de mercado, ele começou em 2024, tá, Chico? Então, em 2024, o governo abriu ali para o mercado varejista. Então, antigamente, quem podia entrar no mercado é quem tinha 500 kW de demanda contratada mínima. A partir de 2024, isso acabou. Então, todo consumidor que estava na alta tensão, ele já podia migrar para o Mercado Livre. Então, isso aí já trouxe, no ano de 2025, trouxe aproximadamente 22 mil consumidores para o Mercado Livre. 2025 fechou com aproximadamente 85 mil clientes no Mercado Livre. Então, isso corresponde a aproximadamente 43%, 44% de todo o consumo de energia. Essa abertura para a classe B traz um potencial de aproximadamente 80 milhões de clientes para o Mercado Livre. Então, assim, é uma quantidade expressiva, né, de clientes entrando no Mercado Livre. E, mais uma vez, esses clientes que adentrarem ao Mercado Livre, eles têm que passar por uma assessoria, ter uma gestora,
ter um acompanhamento, porque eu garanto para vocês que 90% desses consumidores que estão chegando no Mercado Livre, eles não conhecem as regras, não conhecem o funcionamento. Então, é de suma importância que eles estejam assessorados para iniciar no Mercado Livre. Pois é, como você disse, são 2 anos aí, desde 2024, esse mercado vem crescendo, vem aumentando, vem ganhando espaço, inclusive, e lógico, em termos econômicos aí, de despesas, de custos de energia, que pode ficar mais barata para o consumidor. Como funciona? Porque é importante, todos, eu sempre falo, comento, lógico, que é importante, até para vocês que operam no mercado financeiro, tem sua plataforma lá, eu atualizo vocês, procuro atualizá-los sempre em relação aos derivativos, os ativos que são negociados, vencimentos dos contratos, que vocês estejam alinhados em relação aos ativos e derivativos que vocês estão operando. Por exemplo, não operar um mês com baixa liquidez, um contrato vencido ou que vai vencer, mas que já não tem mais liquidez, a migração para os próximos contratos, e não só saber, lógico, como é o funcionamento, os preços, os prêmios que são pagos, mas também os custos, como formar os custos, custo de corretagem, custo enfim, as taxas da bolsa, tudo isso que é cobrado, e saber os riscos que isso pode trazer para você como consumidor. E no caso da energia, que é um mercado novo, como o Caio está aqui nos colocando, também é importante que vocês saibam como funciona, como é a distribuição da energia, se ela vai ou não vai ficar mais barata, essa relação em relação aí ao consumidor distribuidora, e caso o consumidor também queira, Caio, aproveitando aí toda essa leitura que você está nos trazendo, como fica se ele quiser voltar aí para o mercado ativo, por exemplo, participando aí então de uma vez e querendo o seu retorno para o mercado cativo, melhor dizendo. Chico, o consumidor, seja ele residencial, industrial ou comercial, ele sempre espera pagar mais barato na tarifa de energia, né? Então, o consumidor ele migra para o Mercado Livre e ele espera ter um desconto ali na sua fatura. O que a gente precisa tomar cuidado é quando uma comercializadora oferecer um desconto para o cliente, por exemplo, eu te ofereço 25% para você migrar para o Mercado Livre. A gente tem que ver o que tem naquele contrato, né? Então, o contrato ali ele contém flexibilidade, ele contém data de pagamento, ele contém sazonalidade. Não é só preço, né? No final das contas, esse cliente ele está contratando uma energia, porém, ele traz um contrato ali que ele tem que ter sua gestão. O Mercado Livre ele proporciona você negociar as cláusulas contratuais. Então, data de pagamento, tipo de energia, enfim, várias outras cláusulas. Então, esse consumidor ele tem que estar atento. Às vezes não é só preço, né? A gente tem que ver o que esse contrato carrega. Então, é de suma importância ele ter alguém para assessorá-lo, para que ele não compre ali gato por lebre. A questão da distribuidora. Hoje a distribuidora, por exemplo, aqui a de São Paulo, a Enel, ela te envia uma fatura de energia. Dentro dessa fatura de energia, contém uma tarifa de distribuição, que é a TUSD, e tem a TE, que é a tarifa de energia. A partir do momento que esse consumidor ele migra para o Mercado Livre, ele continua cliente da distribuidora, ele sempre vai ser cliente da distribuidora, e a distribuidora continua com o seu serviço de distribuição de fio, de manutenção da rede. Então, o cliente ele continua pagando essa tarifa de distribuição para a distribuidora e ele passa a pagar a TE, que é a tarifa de energia, para o gerador de sua escolha. Então, nesse primeiro momento, ele passa a ter 2 faturas, uma de distribuição e a outra tarifa de energia. E nessa tarifa de energia é onde a gente consegue ali trazer um desconto para esse consumidor. Então, com a abertura de mercado, isso causa concorrência. Então, quanto mais geradoras estiverem ofertando, a tendência é o preço cair. No mercado de energia, a gente tem que ter um outro cuidado. A gente trabalha com janelas de contratação. Então, o nosso sistema ainda ele é 65% hídrico. Então, com certeza, quando estiver chovendo, o preço da energia está mais barato. E quando a gente tiver estiagem, seca, o preço da energia tende a subir. Mais um papel importante aí da gestora, né, de quem acompanha o contrato. Então, ela vai orientar o cliente qual é o melhor momento para fazer essa contratação. Porque pode ser que não seja hoje, mas daqui 2 meses a gente tem uma expectativa de entrada de chuva. Então, a partir do momento que os reservatórios enchem, o preço de energia cai. Exatamente. Essa gestora ela está atenta para orientar o cliente a contratar no melhor momento. Pois é, então isso que é importante aí que você está trazendo aí, essas
movimentações climáticas que influenciam diretamente aí, falando inclusive dessa possibilidade do mercado, ou seja, do cliente consumidor, voltar para o mercado cativo. Benefícios, Caio, quais são os benefícios? Claro, você mostrou várias coisas importantes, vários benefícios, é importante que nós observemos aí os dois lados e os riscos também para o consumidor. Esses dois fatores são muito importantes. Claro, você vai elucidar e trazer aí os dois pontos. O Mercado Livre ele traz muitos benefícios para o consumidor, né, Chico? Em média, todos os consumidores hoje que estão no Mercado Livre, eles têm uma economia média ali de 22%, 23% na sua fatura de energia. Então, assim, dependendo do nicho ali do cliente, é um valor expressivo. Esse valor hoje ele pode ser reinvestido, ele pode ser distribuído, ele fica ali na mão do consumidor para ele fazer o que quiser. Outro benefício do Mercado Livre, você pode negociar as cláusulas contratuais. Hoje, você tem um contrato de adesão com a distribuidora e você assina e você não mexe em nada. Você assina aquele contrato e aquilo acabou. No Mercado Livre é diferente. Então, desde cláusulas jurídicas até mesmo montante de energia, a flexibilidade de energia, esse consumidor ele pode ter ali um plano de expansão. Então, ele contrata 1 mega de energia com 50% de flexibilidade. O que isso quer dizer? Esse 1 mega ele pode chegar até 1,5 mega. Ou não, ele está com um projeto de reduzir ali a sua produção. Então, ele tem a possibilidade de reduzir menos e continuar pagando ali aquele valor de contrato. Questão de sazonalidade, ele também tem essa possibilidade de mexer, de contratar 10, 15, 20% de sazonalidade. Ele pode modular o seu contrato de energia. Então, assim, o mercado de energia ele proporciona várias vantagens para o consumidor. E qual que é o ponto de atenção, né? Os riscos. O risco. O risco básico ali do contrato de energia é fornecedor, é contraparte. Nós tivemos, algum tempo atrás, algumas comercializadoras varejistas, como eu disse, abrindo contratos com alguns clientes. Então, assim, isso prejudica o setor como um todo, porque esse cliente acaba ficando desassistido. Com a entrada do SUI, isso vai melhorar. Então, esse cliente de baixa tensão, ele provavelmente não vai passar por esse tipo de problema. Mas, mesmo assim, esse cliente ele tem que fazer uma pesquisa de quem é o seu fornecedor, se esse fornecedor ele tem capacidade de geração, se esse fornecedor ele tem lastro de energia para entregar para esse cliente. Porque, em alguns casos, a comercializadora ela vende a energia para esse cliente, porém ela não tem isso em portfólio. É como acontece no mercado financeiro, vende a descoberto. Então, ela vende a energia para esse consumidor, por exemplo, a R$200, espera uma baixa, recompra, zera a posição. Porém, se o preço de energia subir, que foi o que aconteceu com essas comercializadoras que tiveram default, ela acaba não honrando, porque o prejuízo fica muito grande. O preço de energia tem a volatilidade muito grande. Então, como nós dependemos muito da hidrologia para controlar esse preço de energia, em momentos de seca, a volatilidade ela aumenta muito. Então, assim, o grande risco hoje para esses clientes que irão entrar é a contraparte. Apesar de ter o SUI, esse SUI ele só vai suprir o contrato de energia durante algum tempo e esse consumidor terá que buscar um outro fornecedor. Quando ele vai buscar um outro fornecedor, o preço provavelmente não estará o mesmo que ele pagou quando ele fez a contratação inicial. Pois é, vejam quanta coisa importante nós procuramos trazer aqui para vocês em relação a esse mercado de energia, vem crescendo, energia livre, importante conhecer, importante participar, porque ele traz sim alguns ou vários benefícios, claro, tem do outro lado os seus riscos, cuidados que devem ser tomados no momento da decisão de aderir a um contrato, participar desse mercado, mas é como eu comentei há pouco, precisamos conhecer as cláusulas, a movimentação do contrato, os valores, os riscos, para que vocês possam fazer sempre bons negócios. E falando em bons negócios, é importante, Caio, e me parece, em todas essas colocações que você nos colocou, esses esclarecimentos, o papel da empresa gestora independente nesse processo. Exato, Chico. A gestora independente ela tem um papel fundamental, principalmente para a orientação desse cliente, né? No próprio decreto que o presidente assinou, ele colocou a cargo da ANEEL fazer essa divulgação, fazer esse education para o consumidor. Porém, na semana passada, o próprio diretor da ANEEL disse que não tem verba para fazer esse tipo de divulgação.
Então, o papel da gestora ele se torna cada vez mais importante. A gestora vai fazer o education desse consumidor, a gestora ela vai explicar o funcionamento desse mercado para o consumidor, explicar quais são os benefícios, explicar quais são os riscos. Então, esse consumidor que irá migrar para o Mercado Livre, é de suma importância que ele tenha ali o acompanhamento desse gestor, para que ele não entre em alguma enrascada e contrate energia onde ele não deveria. Perfeito. Para terminar, Caio, você já nos trouxe muitas informações. Uma coisa que vem sendo veiculada pelas principais agências locais, agências internacionais, e nós, evidentemente, também aqui estamos sentindo, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é a mudança do clima. Não chove em São Paulo há alguns meses, tem feito calor aí no inverno, então fala-se muito do El Niño. Como é que você vê esse cenário do El Niño? Afinal, temos muitas chuvas no sul, tem chuvas na Cordilheira dos Andes, muito frio na Argentina, a subida desse clima para cá, calor na região central do Brasil, hemisfério norte, nós temos aí recordes de temperatura, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e recentemente, olha, até vimos aí esse problema no Nepal aí que aconteceu. Enfim, como é que você vê isso? Você podia traduzir um pouquinho isso para nós? Lógico, você não é um meteorologista, mas pode trazer pelo menos uma leitura prévia em relação a esse mercado de energia aí, porque os impactos acabam acontecendo, como você disse, as represas, enfim, as distribuidoras de uma maneira em geral. Sim. Antes disso, só um ponto aqui, Chico. Por favor. Você falou do retorno do consumidor para o mercado cativo, né? E eu não respondi. Também houve a flexibilização do retorno desse cliente. Hoje, um cliente de alta tensão, ele precisa avisar 5 anos para o seu retorno ao mercado cativo. E com essa flexibilização, o cliente da baixa tensão, ele avisa somente com 1 ano de antecedência para ele retornar ao mercado cativo, tá? Caso ele queira, não se adapte ali ao mercado livre. Então, houve essa flexibilização. Falando um pouco de clima aqui, Chico, é um tema bem complexo, né? Bem complexo. E difícil, né, Caio? Até os próprios meteorologistas aí têm dificuldade aí quando o tema é El Niño, quando a gente passa de uma inverno, verão, primavera, essa mudança de temperatura, mudança de clima, é muito complicado. A questão do El Niño, a gente vem falando aqui desde o começo do ano, né? Desde a primeira vez que a gente veio aqui. Na última semana, a NOAA soltou aí uma nota dizendo que hoje 95% de chance do El Niño ser extremamente forte. Então, a gente já tem as águas do Pacífico, ali, elas já estão 3 graus acima da média. Olha só, então, hein? quando isso atinge 2 graus acima da média, já quer dizer que nós estamos em El Niño. Já temos 3 graus, o NOAA se pronunciou, 90% aí de chance do El Niño ser extremamente forte. Isso impacta muito diretamente aqui no preço de energia. O mercado hoje ele passa por uma incerteza muito grande. A gente tem um volume de chuva muito alto no sul e tem uma seca no Nordeste, Norte. O Sudeste ele fica ali instável, dependendo da frente fria. A força da frente fria, quando ela chega no sul, ela pode chegar até o Sudeste, é o que tem acontecido. Então, como a gente tem muita água no sul, o preço de energia hoje está baixo. Por exemplo, o preço hoje para agosto ele está na casa de 150, 160 reais. Mas essa incerteza, ela traz para o mercado ali um certo estresse, Chico. Então, a gente pode perceber preços para 2027 próximo a 330 reais. É um gap muito grande. É muito mais do que o dobro do que está sendo negociado hoje. Então, assim, o El Niño é um fenômeno muito forte que está acontecendo. É muito difícil prever o que vai acontecer daqui para frente. A gente só sabe que tem muita água para cair no sul e o norte e nordeste provavelmente ficarão algum tempo em estiagem, sem chuva. Caio, muito obrigado pela gentileza. Nós teríamos ainda várias perguntas até dos nossos participantes aqui, mas o nosso tempo, como você fez uma apreciação aí brilhante, elucidando, trazendo todos esses esclarecimentos, inclusive os benefícios e riscos, o que é muito importante, os dois lados aí da contratação do setor, desse movimento. Queria agradecer a sua gentileza, a participação de todos vocês, são amigos antigos de pregão, da Bolsa, da Bovespa, da BMF, ao Júlio também que está nos acompanhando, o Ale que está aqui conosco, todos vocês, muito obrigado pela gentileza e na sua despedida também o seu contato, vocês já sabem, sempre tem cadeira cativa aqui conosco, Caio, muito obrigado.
Chicão, mais uma vez agradeço aqui a participação. Estaremos sempre à disposição aqui para atender. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais aqui como que é o setor elétrico, como que vai funcionar essa abertura de mercado, empresa, comércio, residência, pode entrar no nosso site, tendenciaenergia.com.br, procurar por um dos nossos assessores e estaremos à disposição ali para esclarecer qualquer dúvida que apareça. Obrigado, Caio. Obrigado ao Júlio. Obrigado ao Ale, a todos vocês que participaram, amigos antigos de muitos anos, estão aqui conosco e trazendo para nós, para o Pré-Market, para todos vocês que nos acompanham, informações importantíssimas. Falamos de vários segmentos aqui de commodities, mercadorias, cenário externo, interno, geopolítico, parte política, parte institucional, muita coisa legal, as agendas que nós procuramos abordar e trazer aqui sempre para vocês. Muito obrigado, Caio, muito obrigado àqueles todos que estão conosco, ainda nos acompanham, estão sempre firmes aqui no nosso YouTube. Eu agradeço mais uma vez a Lucimeire, Tia Lu, olha só com elogios, muito legal. Muito obrigado a Lucimeire, Movimento Liberato também, Jonatas Mourão está aqui conosco, o Marcílio está aqui conosco, Edu Farias, muito obrigado, Lucas Santos, o Rinaldo de Lima, temos também aqui conosco o Newton Silva, muito legal, Antônio Otaviano, a todos